Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do nosso GaleniCast. Hoje com um tema legal pra caramba, um tema muito atual, um tema muito procurado. Ao meu lado, Rei dos Ativos, Henrico, bem-vindo, irmão. Fala galera, tudo bem? Hoje um tema bem polêmico, né? Eu tô bem animado para esse podcast. Com a gente também, Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Fala pessoal, mais uma vez, mais um assunto muito interessante, com muita polêmica. E nosso convidado especial, cara com a agenda mais difícil de conseguir conciliar. Estamos há tempo lutando para trazer ele. Um cara que é referência aí no que faz, um cara que, além de um grande médico, é um empresário. É um cara que eu admiro muito como pessoa, como médico. Enfim, vai contar para nós a história dele, vai contar um pouco sobre ativo, enfim. Dr. Topete, Gustavo, obrigado por aceitar nosso convite, irmão. Pô, galera, eu que agradeço muito para vocês. Foi difícil mesmo, agradeço os elogios também, né? Um pouquinho demais, mas tá valendo. Mas agradeço muito, cara, por ter vindo aqui, a oportunidade, a gente poder conversar, explicar, tirar dúvidas, enfim. E transplante capilar é uma coisa que está realmente bastante em alta. Os homens começaram a investir muito aí na aparência, então vai dar para ajudar bastante o pessoal tirando dúvidas. Legal, então vamos começar falando da tua história um pouquinho, né? Primeiro, quando você decidiu, né, seguir para essa área, como foi, é uma decisão que você já tinha antes e de onde vem o Dr. Topete, né? Porque, pô, isso é legal pra caramba, o nome comercial, quem teve essa ideia, como que foi? Pô, então, a questão do transplante capilar, ele foi um pouco inusitado, assim. Lá, vamos pôr, há 7 anos atrás, eu já fazia estética, já era estética, enfim, já começava ali após dermatologia. E um amigo meu, eu estava inclusive em Balneário Camboriú, na praia de férias, assim, mandou um Instagram da Turquia. E eu olhei aquela técnica nova de transplante capilar e eu falei, cara, eu nunca vi isso aqui. Nunca estudei, nunca tinha visto em nenhum livro da medicina, nenhum lugar tinha havido propaganda, nada. Eu falei, isso aqui deve ser novo. Isso era num sábado. Eu só conhecia a técnica antiga de transplante capilar, que se fazia com corte, enfim. E aí, na segunda-feira, eu voltei para trabalhar, estava na clínica, eu falei, cara, vou começar a pesquisar. Aí comecei a olhar a técnica nova de transplante, eu falei, cara, isso é novo, então eu vou correr atrás, eu acho que é uma área nova que está abrindo e tem potencial. Comecei a ligar no Brasil, tentar descobrir onde que tinha, só tinha São Paulo e Belo Horizonte. Aí, assim, do nada, liguei para as clínicas de São Paulo, 2 clínicas, nem me deram bola. Tipo assim, tem que marcar só consulta, a gente não faz consultoria, não conversa com alunos, nem médico, nada. Falei, putz. Aí procurei, caí em Belo Horizonte. Na hora que eu atendi, eu falei, cara, preciso fazer transplante capilar. Vocês têm alguma coisa? Ele falou, nós vamos abrir a primeira turma de curso na sexta-feira e tem uma vaga. Eu falei, é minha. Na segunda, já pedi, fiz a conta. Naquela época nem tinha Pix, né? Fiz a TED, a transferência, já cancelei minha agenda inteira da semana, já comprei as passagens aéreas e sexta-feira já fui fazer o curso. Tipo, foi bem do nada mesmo. Um dos pioneiros. Faz aqui em Curitiba, eu nem sabia que Celdinho fazia aqui, porque eu procurei em todos os lugares, não achei lugar nenhum quando eu fui começando, assim, há 7 anos atrás. Agora tem um monte, tem bastante gente fazendo, mas no começo era bem pouca gente, assim. Pô, e Dr. Topete, da onde que não era Dr. Topete antes? Então, meu nome é Gustavo Arthur Kovaliuk Pereira. Vamos lá, Clínica Dr. Gustavo Kovaliuk. Quem que vai lembrar? Ninguém lembra. É igual você pensar, vamos usar esponja de aço. Vamos lá, ninguém usa, lembra de Bombril. Sim. Mais ou menos uma analogia. Perfeito. Aí eu comecei a pensar, preciso de um codinome. Todo mundo me chamava naquela época de Johnny Bravo. Falei, cara, vou botar Johnny Bravo transplante capilar. Tipo, do nada. Aí comecei a pesquisar e caí nos direitos autorais da Disney. Aí não teve jeito de fazer nada com o nome, não podia usar imagem, nada. Aí vamos pedir outra opinião. Comecei a pesquisar. Minha mãe falou, por que você não põe Topete? Falei, cara, coisa ridícula. Topete. Quem que... Sou esquisito no começo, porque não se imaginava isso. Daí eu falei, quer saber? Todo mundo apoiou. Eu falei, vou tentar registrar. E não tinha o registro. Mandei, fiz o registro da patente, pedi a solicitação. Daí, a hora que eles confirmaram que dava para registrar, daí eu já comecei a usar. E, assim, foi uma mudança da água para o vinho, porque o pessoal só olhava a propaganda e já gravava. Sim. Transplante capilar do Dr. Topete. Então, foi um diferencial muito grande, assim, quando eu mudei realmente. Hoje em dia, ninguém me conhece por Gustavo, mas só Topete. Sim. Você é um amigo meu pessoal que só me chama de Topete. Sim. Lembra? Todo mundo é assim, Exato. Né?
Pegou muito. Virou muito rotina boa ideia, já né? todo dia. Show de bola. Pô, parabéns, né? Obrigado, Onde você obrigado. está hoje é muito bonito de ver. E que siga crescendo, ensinando. Acho que Foi um crescimento do zero, né? Prestando clínica dos outros, alugando, começando do nada até chegar onde a gente está hoje. Mas foi bem legal. Quantas cirurgias você faz por mês, mais ou menos? Cara, hoje a gente mantém uma média de 35, assim, mínima até 40. Porque a gente faz 2 cirurgias por dia, de segunda a sexta. Então, no mês inteiro, a gente consegue trabalhar 20 dias, 2 a 40. Mas estamos com um projetinho novo na clínica, a gente tentar subir isso para 60 por mês. Nossa, é Mas gente, hein? tá É bastante. É muito cara cabeludo, né? querendo ficar. Querendo ficar. E assim, é um público que tem para todo mundo. Porque, cara, de cada 10 homens, 7 tem problema de perda de cabelo depois dos 30 anos. Então, tem um público gigantesco. Então, eu sou um cara que nem ligo para concorrência, nem sei direito onde que é as clínicas de concorrência. Se você perguntar para mim assim, onde é que tem uma clínica de um concorrente teu? Não sei. Te passar o endereço, falar. Porque eu só faço o meu, procuro os meus pacientes, enfim, mas... E uma curiosidade, você acha que as pessoas estão ficando mais carecas? A gente tem essa impressão, né, que cada vez mais as pessoas estão ficando carecas. Se tem algum motivo específico para isso? Cara, com certeza. Tá? Vamos falar assim, bem solto no palavreado. Com certeza, sim. Por quê? Pela evolução do homem, é para não ter pelos mais. Então, digamos assim, quanto mais evoluído, menos cabelo tem. Antigamente tinha pelo no corpo todo para proteger a temperatura, frio, enfim. Aí, conforme foi se usando roupa, com o passar dos anos, foi perdendo os pelos do corpo. E a única coisa que a gente menos cobre, digamos assim, é a cabeça. Por isso que é a parte que ainda tem vestígios do pelo, né, do fio. Então, pela evolução, nós controlar o clima, ambiente climatizado, então... O ideal é que vai se perder os fios. Então, cada vez vai aumentar, sim, a quantidade de careca. Legal, não sabia disso. Existe uma procura feminina muito grande? Qual que é a... Imagino que 95% seja de homem, mas existem casos de mulheres que estão indo atrás também, né? Tem sim, muito. Assim, calvície é quase 90%, vamos botar assim, quase 100% é relacionada à genética. Só que ela tem um paralelo muito grande com a testosterona. Então, ela anda junto com a testo. Vamos pensar, testosterona e cabelo é 2 coisas que não combinam. Então, é por isso que no homem se perde mais cabelo. E na mulher, como tem um índice bem baixo de testosterona, perde-se menos cabelo. Só que mesmo assim, se for uma genética mais avançada, a mulher ainda mesmo com pouca testo, ela vai perder cabelo. Né? Não tão acentuado quanto o homem, mas vai perder. E hoje em dia está essa febre, essa moda de reposição hormonal. Sim. Então a mulherada aí está repondo texto, subindo o nível de texto, então tem aquela genética fraca, mas ela sobe aquela texto, começa a aparecer as entradas, começa a ter um cabelo fino, mais ralinho, então está subindo muito essa procura associado com a utilização de hormônios. Falando um pouquinho da utilização de hormônios, né? Então, testosterona e cabelo não combinam, igual você falou. E a gente sabe, né, que a gente entrevistou vários atletas que fazem uso de anabolizante, testosterona, enfim. Isso também é algo que não combina, né? A pessoa acaba ficando careca com o uso de anabolizante. Então, quantos bodybuilders você conhece que tem cabelo assim mesmo? É difícil. Tem. Tipo assim, pega o Dr. Diego Santria. Ele é um cara que faz uso de hormônio e tal, e tem um cabelo bonito, cabelão. Só que assim, são pessoas que não têm genética da calvície. Aí ele sobe a texto, não vai perder cabelo. Vai cair. Sim. Entende? Porque ele não tem 2 fatores que se associam. Agora, quase que 99% de quem usa texto alta mesmo, ele vai perder cabelo. E às vezes ele não consegue nem controlar isso com o tratamento, porque pesa na balança, a texto está tão alto e o tratamento não consegue competir com ela e mesmo assim vai cair. A gente consegue atrasar, retardar, ou pelo menos pelo tempo que ele vai usar o hormônio, né? Sim. Vou usar o hormônio por 1 ano. Então a gente entra com um tratamento intensivo, toda semana, sim, medicação tópico, injetável, para tentar segurar o máximo, mas mesmo assim é bem difícil. É porque tem um fator que é interessante falar, que é o seguinte. Algo que é muito relevante nessa situação não é só a questão hormonal, mas é a questão de receptor.
Então, por exemplo, a pessoa que tem uma queda mais acentuada e que você vê que às vezes está até controlando a testosterona e continua com a queda, é porque tem uma quantidade de receptor muito grande. Então, assim, por exemplo, você pode pegar às vezes pacientes que têm uma testo alta, tem uma conversão em DHT alta, mas mesmo assim não tem uma queda tão acentuada. Por quê? Porque ela não tem tanto receptor. Aí você às vezes pega um paciente... Ou o receptor está saturado. Ou né? o receptor está saturado, exato. Cheio. Ou, por exemplo, assim, você pega às vezes um paciente que está utilizando, né? Já vários pacientes chegaram com o exame para mim e falaram assim, pô, o meu DHT está lá embaixo e eu continuo perdendo cabelo. Como que isso está acontecendo? Pô, tô tomando dutasterida, etc. Pô, legal, mas por que você continua perdendo cabelo? Porque esse receptor, ele tem mais afinidade com o DHT? Tem. Mas ele também tem afinidade com a testosterona antes dela se converter em DHT. Então, esse que é o problema, assim. É uma mesmo quantidade... você combatendo esse Mesmo índice você combatendo. alto, você ainda sobra o resultado. Ainda sobra receptor livre ali. E essa testosterona, mesmo que mais fraco, ela vai se ligar a esse receptor. E geralmente você aí... chega para o paciente e fala, ó, vamos baixar a tua testo. Pô, doutor, não vou baixar. Vou perder peso, não quero. Então é difícil você conseguir fazer esse controle do receptor com o nível da testo também. E daí, acho que daí nesse caso, claro que o transplante acaba sendo a única solução, né? Não tem muito mais o que fazer, né? Eu separo muito bem transplante de tratamento. Uhum. Porque assim, a gente chega e usa o transplante quando não existe mais o fio. Quando aquela região que incomoda o paciente não tem fio. Então a gente tem que colocar um fio novo. Uhum. Agora, se o paciente está com a testo alta, enfim, usa um monte de hormônio, rotina horrível, não dorme, atividade, enfim, e o cabelo está fino, aí não é transplante, aí é o tratamento. Claro. Só que se ele não ajudar a gente a baixar ou controlar o que está causando isso, às vezes ele não consegue. Você ainda consegue retomar esse folículo piloso, né? Tipo, para engrossar o... Aí vocês melhorar. Tenta, leva até que ele diminui o uso de texto, enfim, ou se não tem, você controla, ou engrossa os fios de novo, ou você vai levando até o dia que cai. Aí de cai você faz o transplante. Legal. Bom, mas é um recado legal para os bodybuilders que assistem a gente, para os nossos patrocinados. Procura o Dr. Topete ou Cara, outro eu profissional estou que esperando tem... muita gente. Para controlar isso aí. Muita gente por causa de texto. Sim. Pode falar. É muito comum, por exemplo, o paciente achar que fiz implante e não preciso tratar mais. Ou ele esquece que ele tem que tratar o fio que ele não colocou ainda. É bem comum. Na verdade, o homem ele é um pouquinho chato, porque ele não gosta de tomar remédio todo dia. Sim. E o tratamento para o cabelo, como é genético, não é uma doença, não tem cura. Então, nós vamos controlar o efeito dela no cabelo. Tá? Então, esse controle é feito utilizando medicação. Então, você tem que tomar essa medicação todo dia, rigorosamente certinho, no horário, enfim. Então, nesse caso, é difícil fazer o homem entender isso. Então, ele já chega na clínica e fala, ô, doutor, está me incomodando, não quero tomar remédio, então já quero fazer o transplante. E não é assim. Não é bem assim. Exato. Falando um pouquinho de ativos, então, a gente sabe que o minoxidil é o mais difundido, é o que as pessoas mais falam. Queria que você falasse um pouquinho que se você acha que o minoxidil oral funciona. É muito bom. Na verdade, todos os tipos de minoxidil é muito bom. Tá? A questão é a forma que usa. Porque se você vai usar o minoxidil tópico, é excelente. Só que é o seguinte, você tem que usar certo, no mínimo 2 vezes por dia, massagear o couro cabeludo ali de 7 a 10 minutos, porque você não vai ficar mais tempo, tem que massagear a região. E ele é localizado, ele vai ter uma ação mais focado. Já o comprimido é muito mais fácil de você usar. Toma um comprimidinho por dia, um golinho de água, segue o teu dia normal. Só que ele vai ter aquela ação sistêmica. Então, ele vai atuar em todos os pelos do teu corpo ali. Então, tem que ser muito bem ponderado. Só que hoje em dia, os pacientes todos, acho que 99%, eles preferem o comprimido pela facilidade. E se você faça assim, ó, vamos usar o tópico, ou o paciente não gostou, reteve um pouquinho de líquido ali por causa do minoxidil, ele fala, não, vou para o tópico, só que ele usa errado. Sim. Então, esse é a utilização, mas ele é fantástico. O efeito de ambos vai dar resultado. É muito bom. Os dois funcionam e muito bem. E o tópico, mesmo que você passe localizado, ele cresce em outras partes pelo também ou não? Eles só onde você passar? Eu não percebo isso. Até hoje eu não percebi. Porque ele vai usar focado mesmo, vai fazer vasodilatação, enfim, na região onde você aplica. Ele não vai, tipo assim, aplica e vai lá no pelo da perna. Não, ele é mais focado mesmo. Então eu não vejo esse efeito. Agora com o comprimido, muito. Acho que até um pouco de estética, né?
o pessoal acaba tomando porque o cabelo fica um pouco oleoso, né? Se você não passar a noite, passa de noite, acorda e toma um banho, beleza. Agora, se você passar de manhã e vai pra rua, o cabelo fica muito... É, o tópico. Eu sou um maluco do cabelo, né? Eu trato meu cabelo sem certinho, rigorosamente. Porque tanto que a minha família inteira é careca, transplante do meu pai, eu que fiz tudo. Só que eu não consigo usar o tópico. Pelo fato de eu não conseguir arrumar meu cabelo. Sim. Porque ele fica... Tem pacientes que falam que fica muito ressecado, porque às vezes a farmácia usa um pouco de álcool ali para diluir. Ou tem pacientes que realmente falam que fica oleoso, porque aumenta a dilatação, chega muito sangue e ele transpira naquela região porque tem um aumento de temperatura. Sim. Então, tem as duas queixas, tá? Mas pelo fato do cabelo ficar totalmente diferente do que você é acostumado, fica muito. Então, é difícil essa utilização. A gente vai falar um pouquinho de vitaminas e dutasterida, mas eu queria saber, na tua opinião, se pudesse escolher um único medicamento para a pessoa poder tratar, seria o minoxidil? Minoxidil, com certeza. Sem o sombra melhor de de dúvidas. todos. É. Assim, ó, no mínimo, tome um minoxidil. Sim. Se você está tendo alguma queixa ou começou uma queda de cabelo, minoxidil básico, assim. E falando um pouquinho de vitaminas, quais vitaminas essenciais para o crescimento capilar? Na verdade, quase todas. Porque o cabelo é algo que ele está o tempo inteiro em divisão celular e aumentando, enfim. Tanto que você corta ele já... 30 dias depois ele já cresce 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 em algumas pessoas. Então, assim, você precisa de todos. Uma vitamina B12, zinco, magnésio, você precisa de tudo. É um pouco difícil você conseguir ponderar tudo isso, mas o cabelo é essencial tudo. Mas principal, você vai ter que fazer um manipulado específico com isso para uma pessoa que tem uma dieta ruim. Uma baixa ingesta, come errado, um cara que não tem controle de horário. Aí você faz um manipulado pensando em reposição de vitaminas. Se você vê que o cara é bem nutrido, tem uma dieta rigorosa, eu costumo nem usar vitaminas, somente a parte medicamentosa. E da dutasterida e finasterida, o que você pensa, doutor? Então, é um grande dilema. Assim, a finasterida é um remédio mais antigo. Ele foi criado, vamos botar, em volta de meados de 1970 ali e tal. Então, a dutasterida é uma atualização dele. Foi feita umas mudanças, onde ela tem um efeito mais eficaz, assim com a alfa-redutase, na quebra ali desse DHT, e tem menos chance de atingir outras regiões do corpo, que no caso pode dar aquela pequena baixa do libido. Tá? É comprovado então, que dá... Exato. Assim, tem estudos que pegaram uma amostragem de pessoas, um usa assim e um placebo, e foi comprovado que não tem diferença nenhuma. É feito nocebo, né? Isso, mas no consultório eu percebo que tem. E não é pouco. Tipo assim, vamos por lá, de 100 pacientes, um vai... Tá. É 1%. Então, a medicação, no meu ver, é uma porcentagem até que alta. Sim. Só que eu não encontrei nada que consiga substituir o efeito dela. Não tem outra medicação que faz o mesmo efeito, com tanta eficácia de segurar o cabelo. Então, digamos assim, finasterida ou dutasterida, com certeza absoluta, dutasterida. Eu nem prescrevo mais finasterida hoje em dia. Mas a duta, porque a chance disso acontecer é bem menor e o efeito é muito bom. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre curiosidade, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre o que perde cabelo, o que não perde, enfim. Começando a se lavar os cabelos todo dia. Prejudica, aumenta a queda? Não, isso aí é bom. Higiene, cabelo limpo, pele limpa. Não. Assim, o que vai prejudicar num banho? Água muito quente. Tá. Uma água lá fervendo, isso com certeza vai prejudicar. Você está subindo muito a temperatura do teu couro cabeludo e a raiz do fio ali ela tem uma bolsa, um bucho cheio de células troncos. Então, você acaba prejudicando essas células troncos ali pelo aumento da temperatura. Então, isso sim, mas um banho normal, temperatura boa ali, vamos por 30 graus, uma temperatura boa para banho, todo dia lavar, se tiver 2 banhos por dia, não tem problema. E mesmo que tenha feito o transplante, não... Sem problema nenhum. Zero. O transplante é teu. A única coisa que a gente fez foi mudar o fio do lugar. Tirou de um lugar, mudou para o outro. Continua sendo seu, raspou, passou gilete, cresce. Tem que dar banho e lavar todo dia certinho. Nem mulheres também. A mulherada, não lavo o meu cabelo dia sim, dia não, a cada 2 dias. O cabelo é feito para ser lavado todos os dias. Claro, não pode deixar vestígio de shampoo,
condicionador, porque isso pode dar um ressecamento do couro cabeludo, causar caspa, enfim. Mas tem que ser bem limpo todos os dias. Usar boné pode causar queda? Não. Isso é uma lenda. É uma lenda. Entra-se num caso da alta temperatura. Você vai usar boné e ficar exposto ao sol todo dia, um pedreiro, uma coisa assim, no solzão, vamos botar um cara que trabalha no sol, você vai causar uma estufa, aumento de temperatura contínua no couro cabeludo. Aí sim. Agora, você usar o boné normal, dia a dia, sem problema nenhum. Não interfere nada. Por isso que pós-implante é impossível ficar sem boné ou sem exposto ao sol. Logo, a primeira semana não usa, né? Zero boné, porque tem que processo de cicatrização, não sair os fios, então cuidar daquela região. Mas depois de 8 a 10 dias eu libero, inclusive eu indico usar boné para não fazer queimadura solar, porque uma pele pós-cirúrgica ela fica mais sensível, está em processo de cicatrização. Então 10 minutinhos no sol você já queima. Então tem que se evitar a queimadura solar. Entendi. Então aí eu indico e tem que usar boné nos 30 primeiros dias para não queimar. E quando a gente vai pra praia e toma aquela queimada assim na cabeça, dá uma prejudicada no Isso é péssimo. É. É muito ruim. O transplante nem se fala. Você pode, às vezes, até perder o transplante se você fizer uma queimadura muito grande assim, no couro cabeludo no período de 3 meses ali depois da tua cirurgia, pode prejudicar. Mas o cabelo natural. Quem tem o cabelo cheio é mais difícil de queimar o couro cabeludo. Tanto que você raspa, o couro cabeludo é bem branquinho, é um couro cabeludo bonito. Quem já está um pouquinho mais ralinho, já está perdendo, então tem que cuidar bastante. Porque o couro cabeludo está exposto. E como ela é uma pele fina e não pega muito sol, a chance de câncer de pele sobe muito. Sim. Mas a queimadura solar grande, com certeza, prejudica o fio. Um atraso de crescimento, um afinamento vai ter. Uma vez esporádico na vida não vai te causar isso. Agora, aquela pessoa que vai todo dia na praia, correr na praia, vive com o couro cabeludo queimado, isso é péssimo. Dormir com o cabelo molhado, cai cabelo? Não cai, não. É um pouquinho difícil de explicar, porque assim, todo mundo perde um pouco mais de cabelo de um lado do rosto do que o outro, que geralmente é o lado que você mais dorme no travesseiro. Eu perdi um pouco de cabelo na pontinha do meu recesso lateral esquerdo, porque é o lado que eu durmo na cama. Que ele perde cabelo pela compressão no travesseiro. Então, ali diminui a circulação sanguínea, você vai perder mais sangue ali no longo da vida. Então, dormir com o cabelo molhado não tem problema, mas dormir sempre com o cabelo molhado, aí às vezes pode ficar repuxando a pele e diminuir a circulação sanguínea naquela região, mas não é porque está molhado. É associação. Né? Isso é lenda de vó, então. Não, mentira. Só para não acordar com o cabelo amassado. Cortar o cabelo fortifica o fio? Não interfere em nada. Pensa assim, o fio de cabelo ele é um produto. O que importa para nós é a raiz que produz aquele fio. Então, ela sempre vai estar produzindo um padrão X de fio. Se você cortou ele na ponta, você simplesmente tirou o excesso, enfim, mas não prejudica a raiz que vai estar produzindo o fio. Então, cortar cabelo não muda o tipo de fio, ou vai deixar mais careca ou não. E passar gilete não engrossa também, então? Aí é o seguinte, não é questão que as engrossa, a raiz vai continuar mantendo o mesmo padrão de fio que ela produz. Só que você vai fazer uma comparativo depois com o cabelo que você tinha. Então, às vezes, você estava com o cabelo ali com 10, 15 centímetros, que tinha uma pequena danificado, enfim, era mais fino, ou você descoloriu alguma vez na vida, ou usou tintura, enfim, um produto. Então, a hora que crescer o outro cabelo, ele vai ser um cabelo saudável. Então, você vai comparar com o outro, você vai falar, putz, meu cabelo veio mais grosso, porque o outro estava mais fino. Mas não que isso fez engrossar o fio de cabelo, entendeu? Que você só vai estar com o fio 100%. Tá. Deixa eu pegar um gancho dessa parte de descolorir. Hoje em dia é muito comum, principalmente artista, jogador, descolorir o cabelo. Né? Não sei se usa água oxigenada ou pinta, enfim. Isso de alguma forma prejudica a raiz? Porque se cresce, isso. corta... É mais ou menos o que a gente conversou agora do raspar. O fio, qual é o produto? Mesma coisa. Se você vai descolorir, você vai estar tirando a pigmentação do fio, que foi o produto. Você não está prejudicando a raiz. Então, ela vai continuar produzindo um fio bom.
Agora, existem tipos de produtos que podem causar uma reação alérgica ou até uma queimadura química no couro cabeludo. Aí, essa reação no couro cabeludo, aí sim pode prejudicar a raiz que está ali. Entendi. For uma complicação do que você fez, digamos assim. Não a tinta ou água oxigenada em si. Isso. Até porque o cabelo é pele morta, né? Quando você vai colocando química, você vai... Não é pele morta, ele é um aglomerado de proteínas e coisas que formam o fio. Aham. Não é que ele não está morto, enfim, o corpo foi produzindo. Mas você vai tirar os minerais dele. Então você vai mudar a coloração ou você vai acrescentar mudando a coloração. Mudando de cor, enfim. Sim. Ou vai tirar despigmentar ele, você vai estar tirando a coloração dele. Então, o fio não é o problema. O problema é o que pode causar na raiz secundária uma alergia ou algo no couro cabeludo. Queria que você falasse um pouquinho das diferenças de aparar os pelos, né? Gilete, depilação a laser. Qual mais indicada, qual funciona, qual não funciona? Então, depende do objetivo. Eu passo a máquina no corpo todo, digamos assim. Se você não quer se incomodar, quer eliminar o fio, depilação a laser. Não, que daí realmente você vai estar agredindo a raiz com o laser para ela não produzir um fio mais. A Gillette ou a máquina, você só está cortando o fio, você não está agredindo a raiz. Então o fio vai continuar crescendo ali normalmente. Então depende do teu objetivo. Você usar a Gillette e você usar a máquina, a única diferença é a quantidade de fio que você vai deixar de sobra na pele. Mais alto ou mais baixo. Mas não vai estar alterando a tua raiz. Então aquele pelo sempre vai estar ali crescendo. Sim. Aí eu quero definitivo, eu quero eliminar aquele pelo do corpo. Aí você tem que ir para o laser. É isso que tem que conversar muito com as pacientes também. Sim. Porque como você vai tratar o cabelo, você vai tratar todos os pelos do corpo. Aí ela está fazendo laser. Parou, acha que terminou. Você entra com o tratamento, ela perde a depilação laser. Sim. Volta, né? Volta. É o que aconteceu comigo. Eu fiz depilação a laser no corpo todo. Como eu trato o cabelo, e por função de horário, eu não consegui ali. Tipo assim, perdi 3 sessões. Perdi praticamente o tratamento todo. É várias sessões a depilação laser? Depende da quantidade de pelo, o tipo de pelo que você tem. Eu, como tenho bastante pelo no corpo, é um pelo grosso, escuro, então vamos voltar lá, 10 sessões que eu preciso para eliminar os meus fios. Uma mulher com menos é 6, 5, depende de cada pessoa. Mas eu já estava terminando, não tinha nenhum pelo no corpo. Só que como eu trato com o meu cabelo, eu tinha que sempre fazer manutenção, direto. Eu sou um cara que tem que fazer sempre. Perdi as datas, perdi o dinheiro que investi. Tem que começar do zero. Não é muito baratinho, não. Porra. Vamos falar um pouquinho, então, da parte mais técnica, né? Primeiro, na verdade, uma curiosidade que acho que todo mundo que olha pro Topete pergunta, você tem implante? Não, meu é meu mesmo. Eu só cuido para não cair, porque a hora que eu olhei meu pai careca, eu falei, cara, eu não quero ficar assim, não. E a minha linhagem inteira, a família, minha mãe, meu pai, todo mundo vem com problema de calvície. Então eu já comecei a tratar o meu cabelo desde os 20 anos sem ter perda de cabelo. Então eu já vim fazendo preventivo a minha vida inteira. Desde os 20, hoje eu tenho 35, e eu tomo rigorosamente certinho os comprimidos. E como eu estou na clínica todo dia, sempre faço as aplicações. Então eu faço o tratamento intensivo sempre. Então o cabelo é meu mesmo. Esse não tem nenhum fio colocado. Como que funcionam essas aplicações? São proteínas? Sim, é coisa que você injeta no couro para fortificar a raiz? Isso. A gente faz uma mescla de produtos. Depende se for mulher, menos peso. Você vai modulando a dosagem, enfim. Mas você vai usar ali os minerais para o cabelo. A biotina, o minoxidil. Você vai fazendo a mescla das medicações manipuladas e você vai administrar ela no couro cabeludo. Eu não quero uma ação sistêmica no corpo todo, eu quero uma ação localizada direta. E quando você aplica o produto no fio, na raiz do fio, ele já tem ação direta. Você não tem metabolismo pelo fígado, enfim, perda da substância pelo corpo. Então ela tem uma ação muito mais focada e isso tem um resultado muito bom no cabelo. São, em média, quantas sessões assim para ter um resultado legal? 95% dos casos resolve já com 10 aplicações. A cada quanto tempo? Dá um tempo de 4 meses. Eu faço uma aplicação por semana na clínica
uma aplicação por semana no primeiro mês. Aí depois a gente vai para uma a cada 15 dias por mais 3 meses, que daí são mais 6 aplicações. Certo. Aí no final a gente reavalia, ó, passa o aparelhinho, macroscópio ali, ó, tem fio fino ainda. Aí dá uma estendida um pouco mais do tratamento. Ou não, tá todos os fios padronizados, ó, agora a gente para e vai só fazer a manutenção com os comprimidos. E esse daí é quando a pessoa ainda não precisa do transplante. Isso. O tratamento é para recuperar aquele fio que está fino. Porque o fio de cabelo, antes dele cair, ele sofre uma degeneração. Ele vai ficando fino, cresce mais lentamente, até que chega num ponto que fica tão fraco e cai. Quando ele caiu, não tem mais o que fazer. Transplante para repor esse fio. Então, o tratamento é para pegar o fio que está fino e fazer ele engrossar de novo. Então, uma coisa que as pessoas têm que entender é que tratamento não cresce cabelo. Se você tem ali na tua cabeça 5.000 fios, vamos chutar um número, e tem 5.000 fios finos, você vai tratar, você vai no final do tratamento vai continuar com 5.000 fios, só que 5.000 fios grossos. Então ele vai dar mais volume. Onde não tem cabelo, não vai nascer. É só transplantando mesmo. Tá, mas para quem usa anabolizante é o mesmo processo. O cabelo vai ficando fino. Isso, ele vai afinando. Para cair o cabelo é o mesmo processo, só que mais rápido ou mais lento. Tá. Então ele vai afinando, até que ele não cresce mais e fica tão fininho e a raiz ela só elimina e morre. Então um bodybuilder pode fazer um tratamento desse que vai... Pô, é o que a gente tenta fazer. Então ele taca texto lá em cima, é o que a gente conversou ali no começo. Ele taca o texto lá em cima, a gente entra com a medicação para tentar inibir um efeito do outro, para tentar segurar o cabelo pelo período máximo que ele vai fazer uso do esteroide. Aí depois parou, a gente vai controlar a dosagem. Legal. E pós-implante, assim, doutor, por exemplo, é possível o cabelo mudar o formato? De repente, o cara tem o cabelo liso, fez o implante, o cabelo começa a nascer um pouquinho mais crespo ou dá uma descolorida? O fio não muda, porque ele é o fator, a genética dele é para um fio mais liso, um fio mais crespo, um fio escuro, loiro, enfim. Mas no pós-transplante, como o fio está com déficit de vitamina, ele está com um crescimento um pouquinho mais lento, não é tão rápido, no começo ele pode crescer um pouquinho mais crespo, mais ressecado, porque ainda ele não tem as glândulas que nutrem a base do fio na raiz. Mas então ele esse- nasce um pouco mais ressecado. E esse- depois ele... Mas esse que Vai nasce normal. ressecado é aquele primeiro fio que cai? Ou... porque Não, tem o algum- transplante. Não, mas assim, por exemplo, tem algumas pessoas que fazem, o cabelo cai um pouquinho pós o transplante, Na verdade, cai tudo. cai tudo. O normal é cair todos os fios transplantados. Aí ele começa a nascer 90 dias depois do transplante. Ah, tá. Entendi. Aí esse fio que começa a nascer 90 dias depois do transplante, ele pode pode ser em um alguns pouco mais- casos, nascer um pouquinho mais ressecado, um pouquinho mais crespo. Porque ele ainda não tem essa nutrição na base da raiz. Mas quando o corpo regenera, reformula essa nutrição, ele volta a ter o cabelo natural como ele era antes. Entendi. Quais locais é possível a pessoa fazer implante? Não é só no cabelo, né? Na verdade, eu posso fazer em qualquer lugar. Se quiser colocar na ponta do nariz, dá para pôr. Porque a gente só precisa da pele. Tá. E uma pele boa, viva, que tenha nutrição de sangue, digamos assim. Então, eu posso colocar pelo e fios em qualquer região do corpo. Mas, óbvio que ninguém vai fazer isso, né? Você vai pela estética, vai fazer a reconstrução, e sim pela pessoa. Mas hoje o que a gente mais faz é transplante de cabelo, barba e sobrancelha, que é o visual do rosto, digamos assim. Sim. E a área doadora pode ser qualquer região do corpo que tenha pelo? Ou... porque o Cabelo. 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 Para fazer da barba, tira do cabelo? Cabelo também. Da Usa do sobrancelha cabelo também. Tudo do cabelo. Aí na sobrancelha tem que ser muito bem conversado com o paciente. Por quê? Porque vai crescer igual cabelo. Se ele não... Exato. Vai virar o Pai Mei lá do filme, sabe? Vira aquele cabelão comprido. Então, ela vai ter que entender que ela vai ter que aparar, cortar, vai ter um cuidado. Não é só aí na mulher que faz a sobrancelha e tirar a sobra em volta. Ela vai ter um crescimento em comprimento. Então, tem que ser muito bem conversado que isso vai acontecer. Ela tem que entender que isso vai acontecer. Porque senão, depois você não explica, não conversa, ela vai... Não é o que ela esperava. Entende? Então, tem que planejar muito essas coisas, porque não é um fio que era para estar ali. A barba, não. A barba você sempre vai estar fazendo, então não tem esse problema. A sobrancelha tem um probleminha um pouquinho diferente. E por que a gente não pode pegar de uma outra pessoa um cabelo e transplantar para... Existe algum Genética, estudo? genética, Se você genética. pegar do teu pai...
Pense assim, vamos formular. Vou fazer um transplante de um rim. É uma unidade. E para isso já é muito difícil você conseguir ou uma pessoa que vai fornecer o rim, digamos assim, o doador, e já é extremamente difícil fazer eles dois darem certo, a compatibilidade, né, entre as duas genéticas. E mesmo assim você tem que imunossuprimir o paciente e tal para não rejeitar. Imagine o cabelo, cada raiz é uma unidade genética. Então pense, o transflor está 5 mil raízes, vamos comparar assim, não é a mesma conta, mas é como se fosse 5 mil rim. Então isso eu acredito que vai ser uma coisa que não vai ter. Nem de forma artificial, será? Pegando ou teu a gente DNA? está muito, sei lá quantos anos para frente, porque hoje em dia isso é muito difícil. Eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo. Se no transplante para salvar vidas, estamos falando de estética, que é uma coisa que já tem um ótimo resultado. Então não se investe tanto nisso, digamos assim, do que se fosse um transplante de rim ou algo que é para salvar uma vida. Então, eu acredito que isso não vai ter muito cedo, não. Ou até nem aconteça. Tá. E falando um pouquinho de técnicas de transplante. Quantas existem? Qual você utiliza? Qual você gosta? Qual você não gosta? Então, todo mundo acha que existe vários tipos de transplante capilar. Na verdade, não. Só existem 2 tipos de transplantes capilares. Ou é pela técnica FUT, que é aquela mais antiga, que se tira uma faixa do couro cabeludo da região da nuca do paciente para separar os fios e implantar, onde o paciente vai ficar com aquela cicatriz na nuca. Ou existe a técnica FUE, que é a extração única folicular, que você vai tirar fio por fio da raiz do couro cabeludo. Então, só existem essas 2 técnicas. Não tem outro muito diferencial disso. Aí, dentro dessa, digamos assim, a técnica FUT hoje quase não se usa. Vamos botar assim, alguns médicos mais antigos ainda fazem, que eu acho uma baita sacanagem, porque você mutila o paciente, fica uma cicatriz horrível. Se você quer fazer algo para estética, você vai criar uma cicatriz muito feia no couro cabeludo depois. Você tira uma faixa e implanta em outro lugar essa faixa? Não a faixa. Você vai separar os folículos que você tirou naquela faixa. E você vai implantar os folículos dali. Tá, mas por que tira a faixa se tem como... Velocidade e facilidade. Você corta uma faixa do couro cabeludo, só dá os pontos ali e pronto. Está pronto o teu material. Põe na mesa e vai separar com as lâminas para pegar a quantidade de fios que você precisa. E folículo é diferente de fio, né? Isso. O folículo é uma unidade de raiz, digamos assim, uma unidade folicular. Ela produz até 5 fios. Aí, quando é 6, aí nós chamamos de grupamento folicular. Digamos assim, são folículos gêmeos. Então, vai ter 2 bulge, 2 dobrado ali. Mas eles estão juntos, é mais fio, só que ele é alguns componentes a mais. Então, até 5 fios. Então, quando eu falo, vou fazer um transplante de 5 mil folículos, não corresponde a números de fios. Aí você tem que fazer a contagem, quantos folículos de 1, de 2, de 3, de 5, para você fazer o cálculo de quantos fios deu o transplante capilar. Você olha o folículo aí e vê quantos... Tem 2 raízes nele, 1 ou 3, você sabe quantos fios ela vai produzir. Pô, interessante. E a média de duração de uma cirurgia dessa? 6, 7 horas. Depende muito da cirurgia. Hoje eu não faço nem lembro quando foi a última vez que eu fiz transplante com menos de 4 mil folículos. Eu só faço gigante, transplantes grandes. Porque quanto mais cabelo, melhor fica o resultado. Então eu não tenho limite de fios. Quanto mais caber naquela região, mais eu vou colocar. Então eu não faço transplante pequeno mais. Mas assim, mínimo 4 mil folículos a 7 mil. Uma média fica entre 4 mil a 5.500, mais ou menos. Demora umas 10 a 12 horas. 10 a 12 horas? 10 a 12 horas, um procedimento. Quanto tempo é retirando e quanto tempo é colocando? Meia? Você coloca ali vamos botar umas 4 a 5 horas retirando, umas 2 horas para fazer as incisões, as pré-incisões, onde vai cada folículo na área onde vai se receber o fio, né? A gente faz um furinho, uma micro-incisão. E mais umas 4 a 5 horas para repor esses fios na região dentro de cada buraquinho que foi feito. Então, por isso que ele demora, é muito minucioso. E é um por um. Não é algo que você tira inteiro e coloca inteiro. Então, você vai fazer uma reconstrução do cabelo.
Sim. E extremamente manual, né? Tudo, lente de aumento, a equipe tem que ser grande. Não tem nenhuma máquina que retire meio automático, assim, os cabelos? Não, para fazer a retirada, a gente faz a retirada com uma máquina. Como máquina. Isso. Então ela já vai dando a contagem, ela já vai te facilitando várias coisas ali no transplante. Tá. Mas você tem que ir pescando um por um, porque você pensa um paciente que tem uma área doadora com muito cabelo e um paciente que tem uma área doadora baixa, com pouco cabelo. Então você tem que fazer uma distribuição, tirar de forma ordenada para não ficar com buraco nem com falha na região doadora. Porque o fio que eu tiro nunca mais vai nascer ali. Então ele diminui essa quantidade de fios. Então isso tem que ser manual. Existe hoje o robô, né, para fazer essa retirada, só que ele, digamos assim, ele não tem uma inteligência artificial tão apurada para fazer a leitura da angulação de cada fio. Ele só tira de uma região específica do couro cabeludo. E o restante tem que ser manual. Então, ele não faz uma cirurgia só por robô. Ele vai fazer misto. Sim. Tá? Então, no meu mundo, eu acho que é até meio melhor fazer todo manual do que com o robô ainda. Sim. E já Essa teve é a diferença. algum paciente que foi na tua clínica e você disse assim, ó, não tem o que fazer? Tem. Bom, quando não tem área doadora. Cara, quer Inclusive, colocar tem e um não tem amigo onde meu tirar. que não tem. Eu brinco com ele, o Edu. Uhum. Eu brinco com ele que ele tem área doadora para fazer a sobrancelha. Então, e ele é carecão, ele não tem o que fazer. Entende? Eu também uso de terço prolongado e uma genética agressiva. Então ele tem lá 2 centímetros de cabelo na região da nuca. Não tem como eu tirar cabelo para cobrir tudo. Ele não tem nenhum pelo no corpo. Aí é um cara que eu não tenho de onde eu tirar fio para cobrir. Daí você inviabiliza. Só que 80% das minhas cirurgias que eu faço são em careca nível 7, assim, máximo. Ó. São em pessoas bem calvos mesmo. A gente faz muito essa cirurgia na clínica, porque dá uma diferença bem grande na autoestima. O meu pai foi esse caso, um dos casos. E dá uma diferença bem grande. Só que, claro, não é um cabelo cheio, totalmente cheio, porque não tem área doadora. Mas a estética muda muito nisso. O pelo do peito ele não fica diferente no cabelo? Quando você... Fica. O que acontece? Isso chama Barrier Hair Transplant. A gente utilizar a associação de pelos do corpo para complementar o cabelo. Geralmente nós usamos a parte de baixo da barba, que é onde a gente raspa, faz aqui, então é um fio que não se usa muito, então a gente tira esses. E o meio do peito, escapa da glândula mamária, enfim, pega o meio do peito e a parte de cima. A borboleta do peito, que a gente chama. Então, a gente vai fazer uma associação. Geralmente, a conta tem que ser 2/3 de cabelo para 1/3 de fios do corpo. Porque você tem que misturar eles para camuflar. Você vai usar só para dar volume, não para dar definição. Então, a frente, o topete, você faz só com o cabelo e do meio para trás você mistura com o cabelo. Mas tem que ser uma proporção de 2/1. Eu já peguei caso de outros médicos que fizeram transplante capilar, que eles vêm a frente toda de cabelo e metade para trás só pelo do corpo. Fica totalmente diferente. Não pode fazer isso, é errado. Aí você vai chegar no paciente e metade para trás é um tipo de cabelo, metade para frente é outro. Fica horrível. Metade liso, metade É, crespo. fica muito exata. Tipo assim, a barba é bem mais grosso. Sim. Então fica aquele bigode para trás, aquele cabelo bem grosso e a frente um cabelinho fino. Fica horrível. Então não pode fazer isso. Tem que ser misturado, é para dar volume. Sim. E só que se você chega num paciente desse, olha em cima, você vai ver uns arames, assim, uns fios mais grossos, perdidos no meio. Só que a estética, para quem não tinha nada, olhando de fora, assim, parece normal, misturado com os outros. Sim. Então fica bem legal. Mas é em caso extremo mesmo. Quando é muito pouco cabelo, é calvície extensa. E o paciente nessas 10, 12 horas, ele dorme, fica acordado? Como que é essa parte da cirurgia? A minha cirurgia é feita toda com anestésico local. Então o paciente supostamente estaria acordado, mas eu dou um remédio para induzir o sono. Não é um sedativo nem um tranquilizante. É um indutor do sono. Então ele vai dormir praticamente a manhã toda. Só que ele ainda fica consciente. Eu falo com ele, ele mexe na maca, ele vira para um lado, para o outro. O paciente quer ir no banheiro, para a cirurgia, ele vai no banheiro, volta para a cirurgia. Ou, como é muito longa, o paciente tem fome, ele pode comer durante a cirurgia, porque ele não está sedado, enfim. Então ele para, faz o lanche, o almoço dele e volta para a cirurgia. Só que a hora que ele volta para a maca, ele fica deitado, ele vai dormir fácil. Porque ele está anestesiado, Fica meio ele não está grogue, sentindo a gente fazer a cirurgia, então daí ele fica dormindo. Então ele passa 80% da cirurgia dormindo.
Como que é o pós-operatório? É simples? É difícil? Quanto tempo É pra muito crescer tranquilo. cabelo? É muito, muito, muito tranquilo. O paciente operou hoje. Ele vai sair com um curativo na área doadora, na região da nuca. E na região onde nós colocamos os fios, sai exposto. Né? Eu deixo aberto. E eu mando para o paciente um borrifadorzinho de mão com soro fisiológico básico. Só soro fisiológico estéril, que é o mesmo usado na cirurgia. E ele vai usar esse líquido, o soro, para umidificar os fios colocados novos, na região implantada. Então, esse é o único cuidado que ele vai ter em casa. Ele não tem dor, ele não tem sangramento, não tem que passar pomada, não tem que trocar curativo, não tem grandes cuidados. Assim. Ele só tem que ter um celular, encher no saco dele, toca o despertador, ele pega o borrifador, molha ali o implante e segue de novo até o despertador tocar de novo. Por 3 dias. Esse é o cuidado dele. E, óbvio, não encostar, né? Não em ambiente que tem produto químico, sujeira, que é a higiene da cirurgia, o básico. Mas o cuidado específico é só ficar umidificando com soro. Então é bem, bem tranquilo pós. 1 semana já está tudo cicatrizado. Esse pós dura 3 dias. Nos 3 dias também já está cicatrizado. Mas para ele sair as casquinhas e ficar esteticamente bonito a cirurgia, é 7 dias. Que é quando eu libero o paciente para pôr a cabeça de fato embaixo do chuveiro. E o chuveiro vai tirar as casquinhas que foi produzida pela função da cirurgia. Daí vai ficar só os fiozinhos e o couro cabeludo. Aí fica esteticamente bonito. Uhum. Mas o pós é bem tranquilo. E aí o cabelo cresce, cai e depois... Na verdade, não. Como a gente tira a raiz da lateral e atrás do couro cabeludo e coloca, vamos pôr a entrada, faz uma reconstrução das entradas. A raiz que mudou de lugar, ela não tem fonte de nutrientes. Então, ela não consegue tirar nutriente do sangue, da região que ela foi implantado. Então, ela não consegue fazer o fio crescer e não vai conseguir sustentar aquele fio. Ela só vai queimar o restinho que ela tem ali de nutrientes e o fio fica parado. Só que como ela não consegue mais nutriente, ela não consegue sustentar. Então, vai cair todos os fios colocados. Mas a raiz permanece no local. Então, nos primeiros 30 dias depois da cirurgia, vai cair tudo. Isso é o normal. Pode ser que não caia tudo? Pode. Mas o normal é cair tudo. E daí depois que volta daí o crescimento normal do cabelo? Isso. Aí começa a nascer os fios novos implantados 90 dias depois da cirurgia. 90? Isso. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas geralmente o marco é 90 dias. Aí ele começa devagarinho, vai aparecendo o fio mais e as raízes vão soltando. E daí é progressivo até 1 ano. Então, o resultado final, a gente fala que é 1 ano. Mas com 6 meses já está bem legal. Porque já nasceu ali cerca de 50%, 60% dos fios implantados. Então está bem diferente já a estética do paciente. Então a pessoa vai ter que abrir mão da estética do cabelo ali por 6 meses para ter... É aquele que eles falam, 1 passo para trás para dar 2 para frente. Só que geralmente, assim, não é nem dar 1 passo para trás. Por quê? Porque ele já está careca. É isso aí. A única coisa que vai mudar é a região que já era careca vai nascer fio. Então não vai mudar, teoricamente, muito para ele. Chato é porque eu tenho que raspar o cabelo dele. Então, um paciente que já tem um cabelão, é mais vaidoso, aí até crescer o cabelo dele de novo, que é essa partezinha chata. Sim. Ô, doutor, em termos de estrutura, você acha que o Brasil ele é bem amparado em comparação? Porque, assim, eu lembro que quando começaram os implantes aqui, muito se falava da Turquia, né? Que era mais barato, porque era o país, não sei se era o pioneiro, mas era um dos primeiros. Mas como... É muito comum hoje você ver que muita gente tem um implante capilar. A gente, pensando em um comparativo, o Brasil não está atrás, ou está muito atrás, ou está na frente em relação a... Eu vou te falar uma coisa que vai te surpreender. O Brasil é um dos melhores lugares do mundo para transplante capilar. Os melhores transplantes são feitos no Brasil. Porque aqui... Realmente a gente se dedica, faz um transplante de fato, cuida do paciente, a gente se preocupa mesmo com o resultado. Não é algo só para ganhar dinheiro, enfim, produção. Então, o transplante o Brasil é muito, muito, muito bom em transplante capilar. O fato da Turquia, ele é um dilema, um paradigma. Por quê? A Turquia ela é conhecida como polo mundial de transplante capilar pelo preço. Muito Porque, barato. querendo ou não querendo, o mundo inteiro pensa em preço. Todo mundo é movido pelo dinheiro, enfim. E na Turquia, o que acontece? Lá não precisa se ser especialista para transplante capilar. Não precisa ser, de fato, um médico.
E o curso, digamos assim, uma pessoa normal, que não fez enfermagem, não fez técnico de enfermagem, não fez nada, ela pode fazer um curso para trabalhar em transplante capilar. Lá. Então, a mão de obra é extremamente barata. Sim. Então, pega lá 100 mulheres que não fazem nada, paga o curso para elas ali e paga, vamos botar, R$1.000 por mês para ela produzir o dia inteiro transplante capilar. Então, o que eles conseguem fazer? Mão de obra muito barata e fazer um transplante capilar com aéreo, com hotel, 4 dias na Turquia, pelo preço que a gente cobra de um transplante aqui no Brasil. Sim, só do transplante. Então, o mundo inteiro vai aproveitar para viajar, só que eles não pensam em qualidade. E o pós-implante acaba sendo no teu tem país de pós, origem, não né? tem pós. O cara implanta lá e vai ter que fazer o pós contigo. Exato. alguma Você não sabe complicação, com você vai quem no você médico está aqui. operando, é tipo uma linha de produção, tá? Eu acompanhei muito isso. É uma, Não tem uma linha de consulta, produção. exame, nada? Isso é tudo por foto, só vê de longe e vai lá, você não sabe quem está te operando e só vai. Eu lembro que uma vez alguém falou, Você pô, já vai tá pra lá, eles Turquia, vão, você você paga vai, a você vai passagem, conhece... É mais volta- barato. Uma vez eu vi um preço fechado para a Turquia. O deslocamento com passagens, hospedagem e cirurgia era mais barato que aqui. Só que a minha dúvida era, e o pós? E se der ruim? E aí você não tem mais reclamar para ninguém. Daí você vai ter que tratar aqui. Ou volta lá na Turquia. Vai lá reclamar. Então, assim, as pessoas vão pelo preço. Ah, vou aproveitar, vou passear na Turquia, fico 4 dias, vou, faço a cirurgia e volta. Só que eles não pensam em qualidade, pós. Tipo assim, a pessoa que entra na minha clínica, ele me conhece, conversa comigo, conversa com a minha equipe. Ele vai ter um atendimento específico. Ele sabe que a cirurgia dele vai ter um cuidado meu. Lá, você não sabe quem vai fazer, não sabe quem vai te operar, se a pessoa é boa, se não é boa, se ela fez o curso na segunda-feira e está operando na sexta. Você deve até solicitar exame para a pessoa fazer cirurgia. Não, você faz tudo. Para lá, você também faz os exames básicos. Faz também. Só que você não tem um controle de qualidade. Você não tem um comparativo bom, porque entra paciente, entra funcionário, sai funcionário. Então, é uma rotatividade muito grande. Os meus funcionários estão comigo desde o começo. Eu nunca troquei um funcionário. Eu só aumentei a grade de funcionários e nunca mandei ninguém embora. Tipo hoje eu estou 4 secretários. Só para cuidar dos agendamentos e pós. Que no começo eu comecei com uma. Fui para 2. E agora contratei mais 2, 4. Então, só aumento. Então, não se ganha uma fidelidade dos pacientes, com os funcionários, uma credibilidade. Ele fideliza, ele fica ali. Então, você sempre vai melhorando a qualidade do teu trabalho. Lá não tem isso. Já teve algum caso de rejeição de fazer o transplante e Não, a pessoa... não, isso não. O que acontece? É teu. Você vai usar o teu próprio cabelo, você vai tirar de uma região para outra. Existe o caso de não fixação do fio. Cuidado, envolve muitas coisas. O paciente fez uma queimadura solar, enfim, no caso do transplante, acabar não tendo um resultado efetivo. Isso pode acontecer. O que realmente causou, aquilo não tem como falar. Chegar o paciente e falar, você queimou no sol. Ou, sei lá, você bateu. Não tem como eu especificar isso, né? Mas às vezes acontece. A gente não tem como falar o que realmente foi, mas pode não crescer todos os fios. Isso pode acontecer. E como que é lidar com a autoestima masculina? Que basicamente você transforma a autoestima da pessoa, né? Você sabe que o público homem é muito fácil trabalhar com ele, porque ele é decidido. Se ele sai de casa, ele manda mensagem, ele manda as fotos, ele gosta e ele vai para a consulta, assim, é muito raro ele não fechar. Muito raro mesmo. Ou ele se assustou com o preço, não sabia que era um valor, e se enganou, achou que era outra coisa. Porque o homem ele sai de casa decidido a fazer aquilo. Então ele já sai, ele senta no consultório, ele já tem ideia do que ele vai fazer, ele já quer fazer, ele não vai lá para tirar dúvida. Então ele já fecha a cirurgia e já marca a data. E hoje em dia os homens estão investindo pesado em estética, corporal, facial, cabelo, então só está aumentando. E o homem é muito fácil de lidar. Mulher é um pouquinho mais complicada, ela é mais sistemática, ela tem que pedir opinião para o marido, tipo assim, é um valor agregado. O homem ele já vem e faz. Aí a mulher conversa com o esposo, programação financeira, e o homem já vem. O preço da mulher é o mesmo do homem? É a mesma coisa.
E o Carol, ele deve voltar a te agradecer, te dar um abraço, que ficou bonito. Geralmente os homens, alguns viram meus amigos, porque a gente vê bastante na clínica, vai conversando, enfim. E se Curitiba é uma cidade grande, mas parece o interior, Todo mundo todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Você encontra no mercado, encontra, enfim, em restaurante, ou desce para o nosso playground de Balneário Camboriú, que você chega lá, anda na rua e encontra mil Curitiba, né? pacientes. Exato. Então, você vai criando um vínculo, vai conhecendo, enfim. Mas é bem legal essa parte. Todos eles agradecem bastante, voltam na clínica, mandam vinho, whisky, sabe que eu gosto de tomar uma, então... E eu sei que teu irmão também seguiu o teu caminho, né? Mas acho que não só ele, você é uma pessoa que inspira bastante gente, né? Como que é isso para você? Quanto é gratificante ver você ver teu irmão e outras pessoas que com certeza já se inspiraram tem em meu você. primo que começou comigo do começo, também na primeira cirurgia já começou participando comigo, hoje ele já começou a seguir o carreira solo também. Tem outros amigos que começaram a participar comigo. Eu não sou um cara egoísta. Eu acho que conhecimento tem que ser dividido. Claro que se o cara vir montar uma clínica do lado da minha, eu vou ficar chateado, entendeu? Sim. Pô, te ensinei, te dei liberdade, vim aqui trabalhar comigo, aprender, ver o que a gente faz de técnico, facilita, não facilita. Aqueles macetes que você só aprende na prática. Mas eu não ligo, não. Todos eles sabem, percebem que é rentável, né? Então eles vão seguindo carreira solo, vão montando o espaço deles, tentando conquistar o espaço deles. O meu irmão, primeiro assim, cara, é irmão. Eu nunca quero irmãos na minha sombra. Nenhuma pessoa quer. Então ele já era da minha equipe, ele fazia participar da cirurgia, ele estava comigo, enfim. Então, e, inclusive, ele é muito bom profissional. E agora ele está seguindo carreira solo. Estou apoiando, dando todo esforço, enfim, ajudando, dando suporte para ele, tudo. Mas com certeza ele vai se dar muito bem na carreira dele aí para frente. E é um profissional muito bom. Você acha que... Desculpa. Você acha que é um mercado que está... qual que é a, vamos dizer assim, a altura que vive o implante capilar para o médico? Quando está saturado? Você comentou que fazem 7 anos. Você acha que está no auge? Você acha que o auge passou? Ou o mercado ele é muito constante? Eu acho que agora vai ser muito constante. Mas é muito complicado para quem está começando. Quando eu comecei, não tinha concorrência. Eu não tinha concorrência. Então, para eu crescer, foi muito fácil. Sim. Eu comecei a investir em publicidade ali e crescimento rápido, assim, um ano estava estourado, digamos assim. Crescimento bem rápido mesmo. Hoje em dia, com a concorrência, fica complicado. E outra coisa, preço. Na minha época não tinha. Hoje existem algumas franquias aí que praticam uns preços que eu não entendo. Acho que não dá para pagar nem o custo. Não fecha o imposto, não tem como. Então não dá muito certo as contas, mas tudo bem. Eles estão no mercado. Então isso judia muito quem está começando. Sim. Porque até você fidelizar, ter uma carta de clientes que vai te indicar os amigos e ter uma continuidade de paciente é complicado. Uhum. Então as pessoas estão entrando para o transplante e praticando um preço barato, para tentar vender por um preço barato. Só que para ele sair desse preço barato depois é difícil. Pra ele você fideliza no preço baixo, você vai ser difícil subir. É difícil. Eu não sou mais caro, não sou barato. Um meio termo, digamos assim. Tem pessoas mais caras. Quando eu operava em São Paulo, eu cobrava quase 3 vezes mais do que eu cobro em Curitiba. Só que se eu tivesse mudado para São Paulo, eu estava hoje, sei lá, estava muito bem de vida. São Paulo é diferente. Eu não gosto da cidade. Sim. Então eu preferi não optar por isso, ficar em Curitiba, praticar o meu preço ali mediano, mas não mudar para São Paulo, entende? Uhum. Mas para quem está começando é difícil hoje. Você dá algum curso hoje, doutor? Vamos começar. Isso é uma coisa que eu tenho um sonho, sempre quis fazer, só que eu estou construindo a clínica nova. Está ficando pronto agora o nosso espaço de transplante capilar específico para transplante capilar. E de lá vai ser é um hospital. Praticamente um hospital. A única questão é que não vai ter leitos para dormir lá. Mas a estrutura desse centro cirúrgico é igualzinho no hospital.
entrada de barreira, banheiro PCD, controle de qualidade, vigilância está me pegando o pé, brigando em contrato, enfim, exigindo um monte de coisa, e a gente está fazendo tudo certinho para tentar ficar dentro da norma 100%. Vamos ficar, né, 100% na norma. E a questão é que os pacientes não dormem lá, então eu não tenho leitos. Se eu quisesse transformar num hospital, de fato, era só construir alguns leitos atrás. Aí era um hospital. E lá, quando fica pronta essa unidade, já tem um parceiro meu, de Balneário Camboriú, que também é dermato, tem pós-dermato, que também vai participar comigo aqui junto para a gente administrar esses cursos. Aí a gente vai começar a ensinar ali toda a parte de estética facial e o transplante capilar. Pô, show de bola. Quando ficar pronto. Aí vai ficar... O projeto está quase pronto. E saindo um pouquinho dessa área médica, né? Entrando um pouco nessa área mais empresário, que eu falei que, além de médico, você é um grande empresário. Você vai no aeroporto, não é exagero, no aeroporto tem propaganda do Dr. Topete aqui em Curitiba. Queria saber de onde que veio, né, essa ideia, porque você trabalha um pouco diferente dos médicos que simplesmente esperam o paciente, você vai, você mostra, difunde a tua imagem aí por Curitiba. Eu brinco que existem 2 tipos de médico. Existe o médico que abre e fica esperando o paciente doente vir. E existe o médico que ele vai atrás. Então, assim, não adianta você querer ficar quieto, escondido, que você não vai ser conhecido. Você tem que sair, vir aqui num ambiente igual esse, tem que botar propaganda, conversar, tem que sair de casa, não pode ficar fechado em casa, tem que ir conhecendo pessoas, aumentar network, conhecer encontros, enfim. Então, essa é uma parte mais publicitária. Que daí tem uma empresa que faz essa parte para nós, ele dá as orientações, enfim. E dinheiro parado não rende, né? Então, ganhar dinheiro simplesmente por ganhar não adianta. Você tem que fazer o dinheiro também trabalhar para você. Então, você tem que começar a diversificar e criar outras fontes de renda, enfim, outras regiões que você ganhe, não tirando o foco do transplante capilar, porque eu não sou um cara que não tenho tempo. Meu tempo é ocupado o dia todo. Então, eu preciso de pessoas que me ajudem. Isso serve até, a gente vê muitos nutrólogos, nutricionistas que são parceiros da farmácia e não sabem fazer um marketing, não tem um Instagram legal. E vê, às vezes, pessoas que têm o mesmo conhecimento, ou talvez até um pouco menos, mas que sabem se vender, que sabem fazer essa divulgação, a diferença do quanto cobram, do quanto ganha, do quantos clientes tem, né? Até a maneira que a pessoa expõe o conhecimento dela, né? Tem gente que consegue expor o conhecimento de uma forma mais didática, que os outros conseguem absorver melhor, né? Tem gente que consegue conversar mais, tem gente que é mais tímido. O meu irmão tem um problema, ele é mais tímido. Então, eu acho que ele vai ter um pouquinho problema na parte publicitária dele. Sim. Mas tudo bem, cada um é cada um. Mas isso muda muito de pessoa para pessoa. E tem aquele médico, vamos dizer assim, aquele médico que é o CDF. Ele sabe tudo, ele entende tudo, ele é muito bom profissional. Mas não se vende. Mas não tem um paciente, não vem, não faz. O cara que fez lá 1000 cursos de transplante capilar, 1000 pós, 1000 especializou muito. Ele sabe, tipo, absurdo. Mas ele faz um transplante por semana. Um por mês. Não, eu tenho um primo que é médico, ele deve estar na 10ª especialização de joelho. Eu já nem sei quanto ele deve saber. E eu falo, cara, você não tem um Instagram, mas, pô, se divulga, sabe? Se tua cirurgia vai ser vezes 2, vezes 3. Isso aí. O conhecimento dele, nem sei o tamanho, mas se a pessoa hoje em dia não está na internet, não sabe se vender. E quando mais conhecido, teoricamente, isso influencia no teu preço. Sim. Mais oferta e demanda, né? Exato. Mais concorrência, mais você sobe o preço, baixa. Então, a tua publicidade muda tudo. Sim. Sem ela não tem. Digamos assim, vamos botar assim, o médico, se ele pensar que o investimento dele nos leads lá no Instagram, o dinheiro que ele investe em publicidade, se ele contar isso como despesa, ele fica triste de fazer esse investimento, ele já está tudo errado. Se ele está investindo pesado, é porque ele está tendo retorno. Entende? Não é um cara que começou agora e investiu lá, vamos botar 50 mil reais no Instagram, não é assim. Achando que vai lotar a agenda dele no dia seguinte. Mas ele vem fazendo um trabalho e tem que gastar, não adianta. Sim. A publicidade tem que gastar. Pra gente fechar, eu queria saber como você se enxerga daqui a uns 10 anos. Se vai ter uma estátua de transplante capilar no Brasil para você? Quantos pacientes você acha que vai ter atendido? Cara, não sei. E eu brinco assim, é que chega num certo ponto que eu não consigo mais, né? Produzir mais do que eu
que eu quero. Aí o que a gente vai fazer é subir, a única solução é subir o preço, né? Mas assim, tá, te dar essa resposta específica, eu não sei, porque a minha vida transformou em 5 anos, cara. Sim. Entendeu? Não deram. Vamos botar lá. Desde que eu saí da faculdade, que era duro igual coco, né? Estudante, espremido. Para hoje, a transformação é muito grande. E vamos botar 7 anos, quase posso, 7 anos para cá. Eu, 10 anos, não tenho nem ideia. Não sei mesmo, cara. Não sei te dar essa resposta. Se você vai começar com o vai curso, mudar talvez porque você vai ter agora você é formado pai, muita né? gente. Então também. a minha família está formando. Então acho que o meu rumo vai mudar mais diferente por isso. Mas parar de trabalhar eu não vou. Isso não. Legal. E só uma curiosidade, para você fazer transplante, você virar médico, você tem que ter especialidade em dermato, clínico geral ou não precisa nenhuma? Não existe digamos assim, uma residência específica de transplante capilar. Tá. Que você vai lá e aprende o transplante capilar. O transplante capilar você vai se especializando por cursos, digamos assim. Mas eu fiz estética, depois fiz dermato e transplante capilar. Mas a certificação que você precisa é de médico e daí ter esse curso de Isso. transplante. Eu tenho pós em dermatologia, né? Eu não fiz a residência, eu fiz a pós. Pós. E daí agora eu só trabalho exclusivo com transplante capilar. Eu não faço mais nada, só transplante capilar. Show. Se chegar no meu consultório e falar, doutor, vamos tratar uma dor de barriga, eu falo, cara, vai nesse médico, esse daqui aqui é é bom. cabelo. O negócio é Eu cabelo. trato o cabelo, Doutor do exato. pé, Seja uma dor de não. cabeça. Exato. Fiz muita emergência na minha vida, trabalhei muito com isso, mas hoje em dia eu só faço tratamento de cabelo e cirurgia. Faz 6 anos que eu só faço exclusivamente isso, mais nada. Show de bola. Pô, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ó, agora é só tentar deixar o topete igual aí. O objetivo. Sabe que a propaganda é algo do negócio, É, né? então. Quando eu vou cortar meu cabelo, a primeira coisa que eu faço, cuidado com o meu Cuidado topete, com o cara. Não vai me cortar ele, cara. É. Isso Ele já tem tem que ser até uma sagrado. régua medida que tem que ficar sempre no mesmo comprimento. Inclusive, tá atrasado meu corte. Não consigo horário pra ir lá, cara. Mas é, Não consegue horário pra nada, né? Aqui tem Hoje umas tá bem 6 vezes corrido, tentando ó. um horário. Eu começo a operar às 4 horas da manhã. Então eu começo a operar às 4 da manhã, minha cirurgia termina às 4 da tarde. Aí eu entro no consultório às 4 da tarde e vou até às 8 da noite. Todo dia. Isso se não dá aquela falhada no paciente que atrasa, dá aquela, e eu tô vindo de fora, pegou trânsito, tem que esperar até 9, 9h30, 10 horas da noite na clínica. Você tem bastante gente eu de gosto fora, bastante, muito. De fora do país e de fora do Paraná. Bastante, bastante mesmo. Assim, vamos dizer assim, a minha carta de clientes hoje, de clientes e pacientes, vamos por lá, se eu opero 40 pacientes por mês, 28 a 30 já é indicação do que eu já operei. Já vem pronto. Mesmo com todo o marketing, o boca a boca ainda é Já o vem principal. pronto. É o principal. Já vem lá, vou pôr 25 pacientes mensal, já vem do primo, do amigo, do parente, enfim, que já fez, ele já vem específico. Ó, meu amigo fez, ficou bom, e eu vim aqui para fazer com você. Então, Esse é o melhor marketing que nossa, tem, né? não existe. Isso é fantástico. E isso que quem está começando não tem. Exatamente. Que isso Não é a tem essa parte mais recorrência, né? difícil. Sim. E como o transplante demora 1 ano para crescer, ter o resultado final top, assim, então começou agora, você já vai ter só resultados daqui a 1 ano. Entende? Então é difícil. Planta agora, né? Para daqui um Para ano. daqui a 1 ano começar a E colher. a pessoa olha que era o resultado igual ao teu. Às vezes nem vai ter, né? Mas ela tende a ir lá com você porque a pessoa teve esse resultado. Aí, digamos assim, os outros 15, 10 pacientes do mês que vêm da publicidade. Sim. E vai já enchendo a agenda da frente, o mês seguinte, enfim. Mas hoje em dia, para nós, já não está tão difícil de vender transplante. Entende? Tá fácil, vem já, a carteira já vem cheia, vem lotando, o paciente Acho já que é vem cliente fácil. mais assertivo já, né? Exato. Ou ele já vem de longe. Ele já manda as fotos, ó, doutor, meu amigo fez, é parecido, tá aqui a foto, só que dia que você tem data. Ele já vem certo. Não tem erro, assim. Então, se eu parasse com toda a mídia hoje, eu ainda continuaria operando bem. Sim. Mas é esse outro que vem para dar a publicidade. Show de bola. Pô, que papo gostoso, papo aula. legal. Além Valeu, de uma aula turma. de medicina, uma aula de empreendedorismo, uma aula de marketing. E obrigado por aceitar nosso convite mais uma eu vez. te agradeço muito. Consegui esse intervalão na agenda, voltar agora. Cara.
Você tem que sair correndo embora daqui, pra né? clínica. Mas, na verdade, não, tem 40 minutos ainda. Então, Um tempinho legal. mas muito, muito proveitoso, tá? Eu Eu sempre que peço pra agradeço galera que vem muito, aqui muito pedir pra mesmo. assistir, assinar a gente no YouTube, no Spotify. Agradecer muito a Galênica, que é a parceira minha da clínica. Cara, todos os meus pacientes, eu não tive nenhum problema com paciente com medicação. Muito bom, vocês entregam para eles, facilita muito a minha vida. Tem pacientes que trocam de farmácia, enfim, do interior, vai lá, troca de farmácia e volta com queixa que está caindo cabelo. Eu falo, cara, trocou de farmácia, troquei. Às vezes a farmácia, né, muda a qualidade da medicação, Sim. volta para a Galênica, para de cair o cabelo. Obrigado mesmo por essa parceria, vocês me ajudam muito, facilita muito a minha vida. E um ajuda o outro, né, papai? Sempre. Isso aí. Então, obrigado, doutor. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Juntos. Doutor, obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. E a gente tem uma missão agora, próximo podcast, cada um tá um pouco mais cabeludo. Isso Ah, acho que é o com mínimo. certeza. Deus, Deus. Muito. Cuidar mais. Valeu, pessoal. Obrigado, gurizada. Obrigado, Henrico. Obrigado mais uma Valeu, vez. valeu, Aquela doutor. frasezinha de Valeu, valeu. efeito do final. Então, em terra de minhoca cega, macarronada é suruba. Nossa. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.